Deepak Chopra. Criando prosperidade. A consciência da riqueza no campo de todas as possibilidades. Dedicatória. A todos que dão de si e que, ao se darem, são presenteados com a ilimitada fartura do universo. A prosperidade e a abundância ilimitada fazem parte do estado natural do ser humano. É necessário apenas nos lembrarmos do que já sabemos. Sumário. Introdução. 11. Nota do autor. 13. Primeira parte. Criando prosperidade. 15. Capítulo 1. A fonte de toda a prosperidade. 17. Capítulo 2. Os passos para criar a prosperidade. 25. Segunda parte. A consciência de riqueza no campo de todas as possibilidades. 63. Capítulo 3. A magia da atenção. 65. Capítulo 4. O poder do conhecimento, desejo e espírito. 73. Os 26 passos para criar a fartura. 97. As 25 qualidades do campo unificado. 99. Sobre o autor 101. Introdução. Era uma vez, num reino distante, um jovem que entrou na floresta e disse a seu mestre espiritual: quero possuir a riqueza ilimitada para poder ajudar o mundo. Por favor, conte-me, qual é o segredo para se gerar abundância? O mestre espiritual respondeu: existem duas deusas que moram no coração dos seres humanos. Todos são profundamente apaixonados por essas entidades supremas. Mas elas estão envoltas num segredo que precisa ser revelado, e eu lhe conterei qual é. Com um sorriso, ele prosseguiu: embora você ame as duas deusas, deve dedicar maior atenção a uma delas, a deusa do conhecimento, cujo nome é Sarasvati. Persiga-a, ame-a, dedique-se a ela. A outra deusa, chamada Lakshmi, é a da riqueza. Quando você dá mais atenção a Sarasvati, Lakshmi, extremamente enciumada, faz de tudo para receber o seu afeto. Assim, quanto mais você busca a deusa do conhecimento, mais a deusa da riqueza quer se entregar a você. Ela o seguirá para onde você for e jamais o abandonará. E a riqueza que você deseja será sua para sempre. Existe poder no conhecimento, no desejo e no espírito. E esse poder que habita em você é a chave para a criação da prosperidade. Nota do autor. O material contido neste livro está extremamente condensado e deve ser metabolizado e vivenciado na consciência do leitor. Para melhores resultados, sugiro que você primeiro leia o livro até o fim e, em seguida, passe a reler 5 páginas por dia. Terminando o livro, comece de novo. Faça dessa leitura um hábito de vida e a riqueza, sob todas as formas, o seguirá aonde você for. Primeira parte. Criando prosperidade. Mundos infinitos surgem e desaparecem na vasta expansão de minha própria consciência, como se fossem partículas de poeira dançando num raio de luz. Antigo provérbio védico. Capítulo 1. A fonte de toda prosperidade. A fartura é o estado em que todas as nossas necessidades são prontamente atendidas e nossos desejos facilmente realizados. Nesse estado vivenciamos alegria, saúde, felicidade e vitalidade em todos os instantes de nossa existência. A fartura é realidade, e o verdadeiro propósito deste livro é termos uma visão profunda da natureza da realidade. Quando estamos ligados à natureza da realidade e sabemos que essa mesma realidade é nossa própria natureza, percebemos que podemos criar qualquer coisa, porque toda criação material tem uma única origem. A natureza recorre ao mesmo manancial para criar um aglomerado de nebulosas, uma galáxia de estrelas, uma floresta tropical, um corpo humano ou um pensamento. Tudo o que é matéria,
tudo o que podemos ver, tocar, ouvir, saborear, ou cheirar é feito da mesma coisa e vem da mesma fonte. O conhecimento desse fato nos confere a capacidade de realizar qualquer desejo, adquirir qualquer objeto material que possamos querer e vivenciar sem limites a realização e a alegria. Os princípios descritos neste livro dizem respeito especificamente à criação da riqueza material ilimitada, mas podem ser aplicados à realização de qualquer desejo, porque são os mesmos princípios que a natureza põe em prática para criar a realidade material a partir de uma essência não material. Antes de apresentá-los, gostaria de explicar mais detalhadamente o que a ciência, em particular a física, tem a dizer sobre a natureza do universo que habitamos, a natureza do corpo humano, a natureza de nossa mente e a relação entre os três. Segundo os físicos que estudam o campo quântico, todas as coisas matérias, sejam automóveis, corpos humanos ou notas de dinheiro, são feitas de átomos. Esses átomos, por sua vez, são feitos de partículas subatômicas, que, por sua vez, são flutuações de energia e informação num imenso espaço de energia e informação. Em todos os meus livros e gravações explico detalhadamente a natureza da realidade quântica. Sintetizando, posso dizer que a conclusão fundamental dos estudiosos do campo quântico é que a matéria-prima do mundo não é material, as coisas essenciais do universo são não coisas. Toda a nossa tecnologia baseia-se nesse fato, que faz cair por terra a atual superstição do materialismo. Aparelhos de fax, computadores, televisores, todas essas tecnologias são possíveis porque os cientistas não acreditam mais que o átomo, a unidade básica da matéria, seja uma entidade sólida. Um átomo não tem nada de sólido. Ele é uma hierarquia de estados de informação e energia em uma vastidão de possíveis estados de informação e energia. A diferença entre duas coisas, como a diferença de um átomo de chumbo e um átomo de ouro, não está no mundo material. As partículas subatômicas como prótons, elétrons, quarks e bósons que constituem um átomo de ouro ou de chumbo são exatamente as mesmas. Além disso, embora as chamemos de partículas, elas não são materiais, e sim impulsos de energia e informação. O que torna o ouro diferente do chumbo é a organização e a quantidade desses impulsos. Toda criação material é estruturada a partir de informação de energia. Todos os eventos quânticos são basicamente flutuações de energia e informação. E esses impulsos de energia e informação são as não coisas que constituem tudo o que consideramos coisa ou matéria. Portanto, fica claro que não apenas o estofo essencial do universo é uma não coisa, mas também que ela é uma não coisa pensante. Afinal, o que é um pensamento senão um impulso de energia e informação? Achamos que os pensamentos só acontecem dentro de nossa cabeça, mas essa impressão deve-se ao fato de os percebermos como algo estruturado linguisticamente, que é falado em nossa própria língua. Todavia, esses mesmos impulsos de energia e informação que vivenciamos como pensamentos, esses mesmos impulsos, são a matéria-prima do universo. A única diferença que existe entre os pensamentos que estão em minha cabeça e os que estão fora dela é que eu percebo os primeiros em termos estruturados linguisticamente. Contudo, antes de um pensamento tornar-se verbal e ser expresso como uma linguagem, ele não passa de uma intenção e, mais uma vez, é apenas um impulso de energia e informação. Em outras palavras, num nível pré-verbal, toda a natureza fala a mesma língua. Somos todos corpos pensantes num universo pensante. E assim como o pensamento se projeta das moléculas do nosso corpo, os mesmos impulsos de energia e informação projetam-se como eventos espaço-tempo em nosso ambiente. Por trás da roupagem visível do universo, eilam da miragem das moléculas, da maia, ou ilusão, do que é físico, jaz uma matriz una, invisível, feita de nada.
Esse nada invisível silenciosamente orquestra, instrui, orienta, governa e obriga a natureza a expressar-se com infinita criatividade, infinita abundância e inabalável exatidão em uma miríade de estilos, padrões e formas. As experiências da vida são o movimento contínuo dessa matriz do nada, desse movimento contínuo tanto do corpo como do meio ambiente. São nossas experiências de alegria e tristeza, de êxito e fracasso, de fortuna e pobreza. Todos esses eventos são aparentemente coisas que nos acontecem, mas, em níveis mais primordiais, somos nós que as fazemos acontecer. Os impulsos de energia e informação que criam nossas experiências refletem-se em nossas atitudes diante da vida, e nossas atitudes são o resultado e a expressão dos impulsos de energia e informação que nós mesmos geramos. Capítulo 2. Os passos para criar a prosperidade. Quais são os estados de consciência, de informação e energia que dão origem à riqueza pessoal? Por conveniência e para tornar mais fácil a memorização, fiz uma lista dos 26 passos que nos levam à prosperidade. Sei por experiência própria que não é necessário praticar nacionalmente as atitudes que descrevo a seguir para materializar a riqueza. Esforça-se para adotar uma postura ou cultivar um estado de espírito é desnecessário e pode causar estresse e tensão. Basta saber quais são os passos e ter consciência de sua existência. Quanto mais nos tornamos conscientes deles, mais o conhecimento se estrutura em nossa mente. Com isso, as posturas e o comportamento se transformam automaticamente, sem nenhum esforço de nossa parte. O conhecimento possui um poder inerente de organização. A simples leitura desses princípios faz com que eles sejam levados à nossa consciência. O conhecimento será processado e metabolizado pelo nosso organismo e os resultados virão automaticamente. No entanto, eles não acontecem da noite para o dia, mas começam a manifestar-se pouco a pouco. Lendo diariamente esta lista ou ouvindo-a numa gravação, você verá mudanças acontecendo em sua vida e a riqueza e prosperidade chegando facilmente às suas mãos. 1. Todas as possibilidades, o absoluto. A verdadeira natureza de nosso estado básico, bem como a do universo, é ser o campo de todas as possibilidades. É o que somos em nossa forma primordial, um campo de possibilidades. Partindo desse nível é possível criar qualquer coisa. O campo é nossa natureza essencial, nosso eu interior. Ele também é chamado de absoluto por gerar tudo o que existe. A prosperidade lhe é inerente, pois ela que dá origem à infinita diversidade e abundância do universo. 2. Sempre o melhor. Evoluir significa tornar-se cada vez melhor em todos os aspectos da vida até se atingir o ponto máximo, que é ter prosperidade de tudo o que é bom. As pessoas com consciência de riqueza só almejam o que há de melhor. Então, viaje sempre de primeira classe em sua jornada pela vida e o universo responderá dando-lhe o que há de melhor. 3. Desprendimento e caridade. Por definição, a consciência de riqueza é um estado mental. Ter milhões guardados no banco sem viver a experiência do desprendimento e da caridade é um estado de pobreza. Se você está sempre preocupado com quanto dinheiro vai precisar, por maior riqueza que possua, na verdade você é pobre. O desprendimento leva automaticamente à caridade e à partilha, pois ele deriva da consciência de que a fonte que dá origem a tudo é infinita, ilimitada e inesgotável. 4. Oferta e procura. A lei da oferta e procura é universal. Seja qual for o serviço que viemos prestar neste mundo, existe alguém precisando dele. Pergunte-se: como posso servir meus semelhantes, como posso ajudar? As respostas estão em seu interior e você as descobrirá com facilidade. Lembre-se de que cada um de nós tem uma dharma, um propósito na vida.
Quando estamos em Dharma, valorizamos e amamos nosso trabalho. 5. Espere o melhor. A expectativa determina os resultados. Portanto, espere sempre o melhor e você receberá sempre o melhor. Alegre-se também com o sucesso dos outros, especialmente dos seus competidores e daqueles que se consideram seus inimigos. Saiba que, exultando-se com seu êxito, você estará fazendo deles seus ajudantes. 6. A semente do sucesso. Em cada fracasso existe a semente do sucesso. Há um mecanismo básico envolvido na manifestação do material a partir da imaterial, do visível a partir do invisível. É o mecanismo do aperfeiçoamento. Os malogros da vida são os dentes da engrenagem da criação, que a cada passo nos conduzem para mais perto de nossas metas. Na realidade não existe o que chamamos de fracasso. Através de nossos erros aprendemos a fazer o que é certo. 7. A manifestação dos desejos. Já que devemos sempre buscar o melhor, por que não adotarmos Deus como modelo? Afinal, não existe ninguém mais rico do que Ele, porque Deus é o campo de todas as possibilidades. Existe um mecanismo preciso através do qual todos os desejos podem ser manifestados, e ele funciona em 4 etapas. Primeira, você entra no espaço que existe entre 2 pensamentos. Esse vão é a janela, o corredor, o vórtex transformacional através do qual a mente individual se comunica com a mente cósmica. Segunda, nesse espaço, afirme sua intenção de atingir uma meta pré-estabelecida com a maior clareza possível. Terceira, desligue-se completamente de seu objetivo, porque apegar-se a um objeto desejado ou procurá-lo faz com que você saia do vão. Quarta, deixe o universo cuidar dos detalhes para a realização do desejo. Lembre-se de que a meta está entregue ao vão. É dele a potencialidade de organizar e orquestrar todas as etapas necessárias para produzir qualquer resultado. Você deve se lembrar de alguma ocasião em que quis muito lembrar-se um nome, mas não o conseguiu, apesar de todos os esforços. Entretanto, assim que você esqueceu desse desejo, que se desapegou do objetivo desejado, o nome surgiu em sua mente como um passe de mágica. Pois esse é o mecanismo da realização de qualquer desejo. Enquanto você lutava consigo mesmo para lembrar-se do nome, sua mente estava alerta, turbulenta. Por cansaço ou frustração, você acabou desistindo da luta e a mente foi se acalmando, até quase imobilizar-se, e, sem perceber, você deslizou para o vão, onde liberou seu desejo, e logo o realizou. Peça e receberá, e bata e a porta lhe será aberta. Um dos modos mais simples e fáceis de entrar nesse vão é praticar a meditação, e qualquer forma de meditação ou prece pode ajudá-lo a manifestar seus desejos a partir desse nível. Lembre-se, ao receber o resultado, que a gratidão e a generosidade são atributos naturais da mente voltada para a prosperidade. 8. Felicidade para todos. A vida evolui naturalmente em direção à felicidade. Você deve sempre se perguntar se o que está fazendo contribui para a sua felicidade e a felicidade dos que o rodeiam. Como a própria felicidade e a de nossos semelhantes é o objetivo máximo, ela também é chamada de a meta de todas as metas. Quando buscamos dinheiro, um bom relacionamento ou um excelente emprego, na verdade estamos querendo encontrar a felicidade. O grande erro que cometemos é não procurar a felicidade em primeiro lugar. Se fosse essa nossa atitude, tudo o mais viria naturalmente. 9. Decisão e intenção. Para conquistar riqueza ou qualquer outra coisa no universo físico, deve-se tomar a firme decisão de procurá-la. Essa decisão precisa se transformar numa intenção inflexível, da qual não existe volta. Esse objetivo definido não é abalado por desejos ou interesses conflitantes.
Quando você determinar uma meta, não enfraqueça sua intenção preocupando-se com o que deverá ser feito para que ela se realize. Esse trabalho cabe ao universo, que cuida dos pormenores, organiza e orquestra as oportunidades. Você só tem de estar alerta a essas oportunidades. 10. Não julgar. Julgar não leva a nada. Quando abandonamos a necessidade de estar sempre classificando as coisas como boas ou más, certas ou erradas, sentimos um silêncio maior em nossa consciência. O diálogo interior começa a silenciar quando largamos o fardo do julgamento, o que facilita o acesso ao vão entre os pensamentos. Por isso é importante nos afastarmos de definições, rótulos, descrições, interpretações, avaliações, análises e preconceitos, pois todos eles criam a turbulência que é nosso diálogo interior. 11. O poder organizador do conhecimento. O poder de organização é parte integrante do conhecimento. O conhecimento de qualquer tipo é automaticamente metabolizado pelo corpo e pela mente na ordem correta, e resulta numa mudança de percepção a partir da qual é possível criar novas realidades. Por exemplo, o conhecimento que você está adquirindo ao ler este livro criará espontaneamente as condições para a riqueza e prosperidade. 12. Amor e luxo. Ame-se. Ame sua família. Ame seus clientes e fregueses. Ame a todos. Ame o mundo. Não existe um poder maior do que o amor. Ame também o luxo, adote-o como estilo de vida, sabendo que ele é o estado natural do ser humano. Gostar do luxo e desejá-lo é um dos requisitos para o livre fluxo da riqueza. 13. Motivar os outros. Ajudar os outros a ganhar dinheiro e a realizar seus desejos é um modo infalível de garantir que você ganhará muito dinheiro e verá seus próprios sonhos tornarem-se realidade. O melhor modo de motivar os outros a auxiliá-lo na realização de seus objetivos é ajudá-los a atingir suas próprias metas. 14. Não há negatividade. Diga não à negatividade. Um amigo me ensinou uma técnica muito simples para afastar a negatividade. Sempre que surgir um pensamento negativo, diga apenas para si mesmo, que venha o seguinte, e continue em frente. Dizer não à negatividade também significa evitar a convivência com pessoas negativas. Estas sugam sua energia. Cerque-se sempre de amor e afeto, e não permita a criação de negatividade ao seu redor. 15. Coexistência dos opostos. A vida é a coexistência dos opostos. Alegria e tristeza, prazer e dor, luz e trevas, nascimento e morte. Uns não existiriam sem os outros. Vivemos as experiências deste mundo através de contrastes. Disse um sábio: o homem cego de nascimento nunca saberá o que é a escuridão, porque jamais conheceu a luz. Quando existe em nossa mente a serena aceitação dessa vívida coexistência de valores opostos, tornamo-nos cada vez menos preconceituosos. O vencedor e o vencido são considerados dois polos do mesmo ser. Quando não existem preconceitos, o diálogo interior silencia, o que abre as portas da criatividade. Lembre-se que os contatos com os seres humanos são oportunidades de evolução e realização de desejos, e só precisamos manter-nos alerta a elas, o que acontece com o aumento da percepção. A comunicação sincera e aberta libera os canais para surgimento dessas oportunidades. 16. Um propósito na vida. Estamos neste mundo para realizar um propósito e devemos descobrir qual é ele, porque quando o conhecermos entenderemos que somos pura potencialidade. Descoberto nosso propósito, devemos declará-lo em termos bem simples. Por exemplo, meu propósito nesta vida é curar, levar a felicidade a todos os que estão próximos de mim e criar a paz.
O conhecimento de nosso propósito abre as portas para cada campo da potencialidade pura, porque cada desejo traz em si as sementes e o mecanismo para torná-lo realidade. Um sábio védico afirma: sou o incomensurável potencial de tudo o que existiu, existe e existirá, e meus desejos são como sementes atiradas ao solo, elas esperam pela estação propícia e depois espontaneamente manifestam-se em belas flores e árvores frondosas, em jardins requentados e florestas majestosas. 17. Questionar. Temos de questionar os dogmas, questionar as ideologias, questionar as autoridades externas. Somente questionando o que todos aceitam como certo, o que todos acham que é verdade, é que conseguimos despertar da hipnose do condicionamento social. 18. Dar e receber. Lembre-se que receber é tão necessário quanto oferecer. Receber graciosamente é uma expressão da dignidade de ofertar. Os que não conseguem receber são incapazes de dar. Dar e receber são diferentes aspectos do fluxo de energia do universo. Não se trata apenas de coisas materiais. Receber com elegância um cumprimento, um elogio ou manifestação de respeito implica na capacidade de retribuí-los. A ausência de respeito, cortesia, boas maneiras ou admiração cria um estado de pobreza, não importa quanto dinheiro se possui. 19. Circular a riqueza. O dinheiro é como o sangue, precisa circular. Acumular dinheiro, agarrar-se a ele, o faz sedimentar-se, espessar-se como o sangue que não pode correr livremente nas veias. O dinheiro parado é como o sangue bloqueado, cujos coágulos são muito prejudiciais. O dinheiro é uma energia que recebemos em troca dos serviços que prestamos ao universo e à humanidade, e para que continue chegando a nós temos de mantê-lo em constante circulação. 20. Transcendência e atemporalidade. Sem transcendência a vida não tem beleza. Para se viver plenamente é necessário ir além de todas as fronteiras. Como disse um poeta sufi, rume muito além das ideias do certo e do errado existe um campo. Nos encontraremos lá. Sinto que a experiência de transcendência que conquistei com prática da meditação me dá uma estabilidade e um silêncio interior que não são suplantados por qualquer outra atividade. O silêncio permanece comigo de modo que nenhuma experiência externa consegue toldar a percepção e a vivência do meu eu interior. A percepção desejada deve ser atemporal, e não temporal. A percepção temporal ocorre quando renunciamos ao eu interior em favor da autoimagem, da máscara social, do verniz protetor atrás do qual tentamos nos esconder. Na percepção temporal nosso comportamento é sempre influenciado pelo passado, pela preocupação e o temor do futuro. Ela fica pesada de culpa e tristeza, e está enraizada no medo. Causa desgaste, envelhecimento e morte. A percepção atemporal, pelo contrário, é a percepção do eu interior. O sábio védico afirma: não sofro pelo passado nem temo pelo futuro porque minha vida está supremamente concentrada no presente, e as respostas a qualquer situação estão aqui mesmo. A percepção atemporal também é chamada de estado de bem-aventurança. O eu interior não vive no reino do pensamento, ele habilita o vão, o espaço que existe entre dois pensamentos. Nele, a mente cósmica sussurra para nós, naquilo que chamamos de intuição. A percepção temporal está no intelecto, ela raciocina. A percepção atemporal está no coração, ela sente. 21. A unidade por trás da diversidade. A consciência de unidade é um estado de iluminação em que perfuramos a máscara de ilusão que cria fragmentação e a separação. Por trás da aparência de separação existe um campo unificado de plenitude, onde a cena e o observador são uma só coisa. Vivenciamos a unidade de consciência quando estamos apaixonados,
quando entramos em contato com a natureza, admirando as estrelas ou caminhando na praia, ou ouvindo música, dançando, lendo poesia, orando e experimentando o silêncio da meditação. Na unidade de consciência, nos esgueiramos pela barreira do tempo para entrarmos no parque de diversões da eternidade. Quantas vezes já dissemos algo como: a paisagem era incrível, quase perdi o fôlego diante da beleza das montanhas. Foi como se o tempo tivesse parado. Nesse momento você e as montanhas tornarão-se um só. Em um nível muito profundo de percepção sabemos que eu, você, as montanhas e tudo o mais somos o mesmo ser em diferentes roupagens. Isso é o estado de amor, não de amor como sentimento, mas como de verdade máxima no seio de toda a criação. 22. Valores. Sem valores, existe confusão e caos. Quando os valores se desintegram, tudo se desintegra. A saúde desaparece, a pobreza supera a prosperidade, sociedades e civilizações desmoronam. Quando prestamos atenção nos valores que a sociedade sempre considerou sagrados, verdade, integridade, honestidade, amor, fé, devoção e beleza, a ordem emerge do caos e o campo de pura potencialidade em nosso interior torna-se topo poderoso, capaz de criar qualquer coisa que deseje. 23. Riqueza sem preocupação. A consciência de riqueza implica a ausência de preocupação com o dinheiro. As pessoas realmente ricas jamais temem perder sua riqueza porque sabem que no lugar de onde ela veio existe uma fonte inesgotável de dinheiro. Certa vez, quando conversávamos sobre um projeto sobre a paz mundial como o mestre Maharishi Mahesh Yogi, alguém lhe perguntou: e de onde virá todo esse dinheiro? Ao que ele respondeu sem hesitação: de onde quer que ele esteja neste momento. 24. Gratidão. Lembre-se sempre de externar seu sincero apreço e gratidão a todos os que o ajudam. Tenha em mente, contudo, que esse apreço não deve jamais ser fingido. A expressão da gratidão é uma força poderosa que gera muito mais do que já recebemos. 25. Vigor juvenil. Vivenciamos a saúde quando nos identificamos com o que vem do eu interior. Quando nos identificamos com coisas, sejam situações, circunstâncias, pessoas ou objetos, estamos entregando parte de nossa energia a elas. O resultado é a falta de energia e de vitalidade. Quando nos identificamos com o eu interior, matemos toda a nossa energia e nos sentimos dispostos, fortes e cheios de vigor juvenil. 26. Gosto pela vida. Devemos ter gosto pela vida, o que significa apreciar toda a sua exuberância e saber que existe uma única vida sob incontáveis formas. Conhecer essa vida significa saber que o poder está no momento presente, que eu sou ela, que você é ela, que tudo isso é ela e ela é tudo que existe. Rabindranath Tagore, o poeta indiano, disse: o mesmo rio que corre pelo mundo corre constantemente pelas minhas veias e baila ao som de sua própria música. É a mesma vida que grita de alegria, perfurando a terra com incontáveis lâminas de relva, e explode em agitadas ondas de flores. Ele chamou isso o palpitar das iras, dançando em meu sangue neste exato momento. Ter o gosto pela vida é entrar em contato com essa dança, é enfrentar o que vem pela frente com despreocupação e liberdade. O desconhecido é o campo de todas as possibilidades que existe em cada instante. Nele encontramos liberdade, vamos além dos condicionamentos do passado e muito além da prisão do espaço e do tempo. Como disse Dom Juan Carlos Castaneda, não importa qual seja nosso destino específico, desde que enfrentemos com o máximo de abandono. Isso é desprendimento. Isso é alegria. Isso é liberdade, gosto pela vida. Bem, aí foram eles.
26 passos para conquistarmos riqueza ilimitada, 26 passos para a prosperidade. Repito que você não precisa cultivar racionalmente essas atitudes e atributos. Basta ter consciência deles. Leia-os diariamente ou faça uma gravação em fita e ouça-os, e você verá sua vida mudar e tornar-se uma manifestação de prosperidade, abundância, infinidade e imortalidade. Crie toda a riqueza que seu coração desejar. Realize todos os desejos matérias e imateriais que você possa ter. Crie a riqueza e gaste-a com prodigalidade, depois reparta-a com os outros. Dê riqueza a seus filhos, familiares, parentes, amigos, à sociedade e ao mundo. Lembre-se de que a riqueza pertence ao universo, e não a nós. Nós pertencemos a ela. Somos filhos privilegiados do universo e ele escolheu repartir sua fortuna conosco. Basta dirigirmos nossa atenção para a prosperidade e ela será nossa. Disse um grande sábio indiano: você está onde sua atenção o leva. De fato, você é sua atenção. Se ela se divide, você se divide. Quando sua atenção está no passado, você está no passado. Mas quando sua atenção está no momento presente, você está na presença de Deus e Deus está presente em você. Portanto, tenha consciência apenas do momento presente, do que você está fazendo agora. Deus está em todos os lugares e para sentir sua presença você só precisa abraçá-lo conscientemente com sua atenção. Segunda parte. A consciência de riqueza no campo de todas as possibilidades. Deixe as águas se assentarem, você verá as estrelas e a lua espelhadas no seu ser. Rumi. Capítulo 3. A magia da atenção. Até agora falei sobre os passos que conduzem à fartura num sentido materialista, mas a riqueza material ou dinheiro é apenas um dos meios que contribuem para a realização dos nossos desejos. Quem possui riqueza ou fartura pode facilmente realizar seus desejos, quer eles pertençam ao reino material ou estejam relacionados às necessidades emocionais, psicológicas e espirituais. A atenção de uma pessoa realmente rica jamais está focalizada apenas no dinheiro que ela possui. Se você tem milhões no banco, mas passa o tempo todo preocupado com eles, pensando em aumentá-los, na possibilidade de que não sejam suficientes ou de perdê-los, você é pobre, não importa a quantia de dinheiro que possui. Como disse Oscar Wilde, existe apenas uma classe social que pensa mais em dinheiro do que os ricos. São os pobres. De fato, os pobres não conseguem pensar em mais nada. Possuir a verdadeira riqueza ou fartura é viver totalmente despreocupado com tudo o que existe na vida, inclusive dinheiro. Portanto, a consciência de riqueza é a certeza de que existe um manancial inesgotável de fartura. É, como vimos anteriormente, a fonte de toda a realidade material é o absoluto, o campo único onde se encontram todas as possibilidades. Não podemos conhecer esse campo somente pensando nele porque, por definição, ele transcende o pensamento, mas nada nos impede de vivenciarmos sua existência, indo muito além dos pensamentos, chegando a ponto de conhecê-lo tão intimamente como conhecemos nossa própria natureza. É o que fazemos na prática da meditação. Quando transcendemos, indo além dos pensamentos, adquirimos o conhecimento diretamente, sem a intervenção das palavras, que só nos servem para nos distrair. Esse é mais um dos valiosos frutos da meditação. A principal vantagem de alternar a prática de meditação com a atividade física é que quanto mais mergulhamos no campo do ser puro, da percepção pura, da consciência pura, mais nossas atividades vão absorvendo suas qualidades. O conhecimento racional das qualidades do campo do ser puro, infinito, ilimitado, abundante, farto, imortal, ajuda-nos a focalizar melhor nossa atenção nelas, o que só pode nos trazer benefício,
porque, em última instância, o que vivenciamos é resultando da qualidade de nossa atenção. Neste capítulo eu gostaria de explicar com mais detalhes o que é o campo quântico. Os físicos dizem que quando nos aprofundamos no estudo dos átomos, indo além das partículas atômicas que os constituem e entrando na nuvem de partículas subatômicas que, por sua vez, constituem essas partículas atômicas, descobrimos que elas são tão pequenas que não podem ser vistas nem medidas. Não existem e nunca existirão instrumentos capazes de medir essas partículas subatômicas, que recebem nomes engraçados, como quarks, bósons, leptons e outros. De fato, elas são tão incrivelmente minúsculas que só podemos pensar nelas. Mas, você pode perguntar, se não conseguimos vê-las nem medi-las, como sabemos que existem? A resposta é: sabemos que elas existem pelos rastros luminosos resultantes de sua passagem, que podem ser vistos e até fotografados com instrumentos sofisticados, os aceleradores de partículas. É claro, se alguma coisa deixa rastro, essa coisa existe. Mas há algo interessante ainda sobre essas partículas, elas só passam a existir quando queremos observá-las. Dessa forma, se estivermos diante de um campo quântico, cada vez que olhamos para ele essas partículas lampejam para a existência. Cada vez que desviamos a atenção delas, elas desaparecem no vazio. São como pequeninas luzes que acendem e apagam num quarto às escuras. Na escuridão do espaço infinito e ilimitado, as partículas passam a existir em consequência do simples ato de prestar atenção no campo. Enquanto não lhe damos atenção, elas são apenas uma probabilidade no campo de todas as possibilidades. Cada partícula subatômica é ao mesmo tempo uma onda, e é como onda que ela fica no campo até o momento da observação. O tamanho de uma onda é medido pela sua amplitude, que é metade do intervalo completo de qualquer vibração. Uma onda é difusa, não se restringe a uma determinada localização no espaço e no tempo. Por isso, a onda que é a partícula subatômica é chamada de uma amplitude de probabilidade e define a probabilidade estatística de se encontrar uma partícula em determinado local na hora da observação, ou seja, no momento de atenção. É a atenção que capta essa onda, essa amplitude de probabilidade, e a traz para a existência material dessa forma. Uma partícula subatômica é literalmente criada por você ou por mim através do ato da observação. Antes de a partícula ser observada, ela era apenas uma possibilidade matemática, uma probabilidade estatística. Magia da atenção antes da observação onda. Espalha-se por todo o espaço de tempo, amplitude de probabilidade, imaterial, não localizada. No reino da mente. No momento da observação. Partícula-evento no espaço-tempo. Localizado. No reino da matéria. Note a magia que há nisso. É a qualidade de nossa atenção que traz para a existência matéria uma certa amplitude de probabilidade que fazia parte do campo infinito. Na verdade, toda a criação material nada é além do eu interior sendo vivenciado por meio das diferentes qualidades de atenção que ele dá a si próprio. Se nossa atenção é dividida, estamos divididos. Se nossa atenção é plena, estamos plenos. Os sábios védicos ensinam: mantenha sua atenção no que existe e veja sua plenitude em cada momento. A presença de Deus está em todos os lugares. Você tem apenas de abraçá-la conscientemente com sua atenção. Capítulo 4. O poder do conhecimento, desejo e espírito. Examinemos agora as qualidades do campo unificado, do eu, do ser puro, que é a fonte de toda a abundância e fartura do universo. Afinal, se queremos escolher um modelo, se queremos algo para imitar, por que não escolhemos o campo unificado, a fonte de toda a criação, como nosso modelo?
As 25 qualidades seguintes são atribuídas ao campo unificado. A lista foi elaborada vários anos atrás, quando Maharishi Mahesh Yogi, o fundador da meditação transcendental, pediu a um grupo de físicos para descrever o campo unificado. O interessante é que essas também são as qualidades de Brahma, o manancial de toda a criação, como ensinam os Vedas, livros sagrados da Índia. Se pudéssemos pensar numa pessoa que encarnasse os pensamentos de Deus, estas seriam suas características psicológicas. E o que poderia ser melhor como modelo que a mente de Deus, o campo unificado, o campo de todas as possibilidades? Disse Einstein: quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto são meros detalhes. Portanto, examinaremos as qualidades do campo unificado. 1. Potencial total das leis naturais. Isto significa que as leis da natureza que são estruturadas, que criam a infinita diversidade da criação, são encontradas no campo unificado. Atualmente os cientistas nos dizem que existem 4 forças básicas na natureza, a saber, a gravidade, que faz a Terra girar e mantém os planetas em órbita, o eletromagnetismo, que é responsável pela luz, calor, eletricidade, todas as coisas que na vida cotidiana experimentamos como energia, a interação forte, que mantém unido o núcleo de um átomo, e a interação fraca, responsável pela transmutação dos elementos e a decomposição radiativa. Tudo na criação material vem dessas 4 forças. Elas, contudo, não são apenas forças, mas também campo de inteligência, porque a fonte dessas forças, o campo unificado, é um campo de infinita e ilimitada inteligência, sendo, portanto, o potencial total da lei natural. 2. Infinito poder de organização. O campo organiza tudo na criação, o movimento das galáxias e das estrelas, a rotação da Terra, o ciclo de estalões do ano, os ritmos biológicos de nosso corpo, a migração dos pássaros, a volta dos peixes a seu local de desova, os ritmos biológicos da natureza como se encontram nas flores, na vegetação e nos animais. Ele é literalmente um campo com infinito poder de organização e pode fazer um número infinito de coisas ao mesmo tempo, correlacionando-as umas às outras. Até mesmo o corpo humano é um campo com infinito poder de organização. Existem 6 trilhões de reações acontecendo no nosso organismo a cada segundo, e cada uma delas está correlacionada a cada reação individual. Cada evento bioquímico sabe que outro evento bioquímico está acontecendo dentro do corpo. Uma pessoa pode ter pensamentos, tocar piano, cantar, digerir alimento, eliminar toxinas, matar micróbios, acompanhar o movimento das estrelas e fazer um novo bebê, tudo ao mesmo tempo, e correlacionar cada uma dessas atividades com todas as outras atividades. Portanto, o infinito poder organizador é inerente ao campo. Conhecer intimamente esse campo, conhecê-lo como própria natureza, é encarnar automaticamente seu infinito poder de organização. 3. Plenamente desperto. Ele é o campo da infinita percepção. Está sempre totalmente desperto. É vivo. Não dorme. Embora seja silencioso, está plenamente consciente. Nesse campo de pura percepção, qualquer eventualidade é possível por meio da qualidade da atenção que se dedica ao campo em si. 4. Infinita correlação. Ele correlaciona tudo com tudo. 5. Perfeita organização. O campo é ordem. Apesar de parecer às vezes caótico na superfície, nele existe a perfeita ordem. Recentemente foram compiladas muitas informações sobre a chamada teoria do caos, que em poucas palavras significa que embora na superfície pareça existir caos, na profundidade do caos existe ordem. Digamos que você foi a Nova York e visitou a estação Grand Central.
Observando essa cena como tivesse fora dela, você veria um verdadeiro caos. Pessoas apressadas indo para todos os lados, numa aparente desordem. Mas, na realidade, cada pessoa estava indo ao destino específico e, portanto, sob a aparente desordem havia um estado de ordem. Agora imagine que no último momento alguém anunciou uma troca de trens. A composição X, em vez de sair da plataforma 11, vai sair na 12. Agora você veria ainda mais caos, pessoas mudando subitamente de direção, correndo, vindas de todos os lados. Todavia, existia ordem sob todo esse movimento caótico, um propósito específico para essa atividade. Como o campo unificado está organizado um número infinito de coisas ao mesmo tempo, nele existe ordem. Na superfície pode parecer muito caótico e até gerar uma aparente atividade caótica e um aparente modo de pensar caótico, mas existe uma ordem subjacente por trás de tudo. 6. Infinito dinamismo. O campo é dinâmico. Embora seja silencioso, ele possui o dinamismo infinito que pode criar qualquer possibilidade. O campo é fluido, é flexível. A flexibilidade é um aspecto de sua natureza e manifesta. Ele é silencioso. No silêncio está a fonte do dinamismo, assim como no repouso está o potencial da atividade. Quanto mais profundo o silêncio, maior o dinamismo. 7. Infinita criatividade. Afinal, o que poderia ser mais criativo do que o ato de manifestar o universo inteiro? Todavia, a manifestação do universo não é nada mais que a manifestação do pensamento a partir do nível do ser. O ser puro, pensando consigo mesmo que eu me torne as águas, tornar-se as águas, pensando consigo mesmo que eu me torne as galáxias, tornar-se as galáxias. O ser puro, imperturbável, silencioso, eterno, é o estado de bem-aventurança. Nesse estado, um lampejo de pensamento, uma pequenina perturbação, e todo o universo se manifesta. O grande poeta Sufi Rumi certa vez, saímos do nada girando, espalhando estrelas como poeira. Essa é a mecânica da criação. 8. Puro conhecimento. O puro conhecimento não é conhecimento sobre isto ou aquilo, é o conhecimento sobre tudo que existe na criação material. Ele é a potencialidade, o imensurável potencial de tudo o que foi, é e será. 9. Ilimitado. O campo unificado não é confinado por fronteiras, conceitos ou compromissos cognitivos prematuros. O campo é ilimitado em tempo e espaço. Ele não tem limites no tempo, é eterno. Ele não tem limites no espaço, vai além das fronteiras exteriores do espaço. 10. Perfeito equilíbrio. O campo equilibra tudo o que existe na criação, a ecologia da natureza, a fisiologia do corpo humano, o desenvolvimento do feto humano em um bebê. 11. Autossuficiência. O campo unificado nada requer do exterior porque tudo está contido em seu interior. Curvando-se para dentro de si mesmo, ele cria incessantemente. 12. Todas as possibilidades. Isso significa todas as possibilidades, qualquer coisa que você imaginar e muito mais. Portanto, você tem a capacidade de possuir qualquer coisa que surja no domínio de sua imaginação, e mesmo as que atualmente estão fora dos limites de sua imaginação. Quando mais você conquista, mais sua imaginação vai aumentando. O que é inimaginável hoje poderá tornar-se imaginável amanhã. Entretanto, sempre haverá novos domínios para você explorar. 13. Infinito silêncio. O infinito silêncio é a mente de Deus, a mente que pode criar qualquer coisa a partir do campo da pura potencialidade. O infinito silêncio contém o infinito dinamismo. Pratique o silêncio e você adquirirá o conhecimento silencioso.
No conhecimento silencioso há um sistema de computação muito mais precioso, muito mais exato e muito mais poderoso do que qualquer coisa que esteja contida pelas fronteiras do pensamento racional. 14. Harmonizador. O universo é a interação harmoniosa de todos os elementos e forças que criam o equilíbrio e a harmonia. A palavra universo significa, numa tradução literal, canção única, único, verso, canção. Nessa canção, nessa harmonia, há paz, alegria e bem-aventurança. 15. Evolutivo. Tudo na natureza está evoluindo para um nível de existência mais elevado. Mesmo sem tentar ou pensar, apenas por virtude de nossa simples existência, estamos evoluindo para um nível de percepção mais elevado. Quando nos tornarmos conscientes desse fato, evoluímos ainda mais rapidamente. 16. Auto-referência. O campo unificado não precisa se referir a qualquer objeto externo para conhecer a si mesmo. Para isso, basta ele voltar-se para seu interior. 17. Invencibilidade. O campo é indestrutível. O fogo não pode queimá-lo, a água não pode molhá-lo, o vento não pode secá-lo, armas não podem fendê-lo. Ele é antigo, não nascido, e nunca morre. 18. Imortabilidade. Portanto, ele é imortal. 19. Imanifesto. Apesar de ele ser a fonte de tudo o que é manifesto na criação, ele em si é imanifesto. 20. Nutriente. O campo unificado nutre a tudo na criação, desde uma árvore até o movimento das estrelas e galáxias, desde a migração dos pássaros até o movimento de nosso sistema imunológico, desde o processo digestivo que acontece em nosso interior até os batimentos de nosso coração. Tudo é nutrido. 21. Integrador. Ele não apenas nutre a totalidade dessas atividades, como integra cada uma com todas as outras. 22. Simplicidade. Mesmo assim, sua natureza é pura simplicidade. Nada existe de complicado nela porque no seu nível mais imanifesto ele não é nada mais que nossa consciência, a forma mais simples de nossa consciência. 23. Purificador. O campo purifica tudo o que entra em contato com ele. Purificar significa devolver ao estado original, pristino. O universo, sendo a expressão de um singular equilíbrio, tem sua fonte na pureza. Portanto, o campo que é a fonte de tudo, purifica tudo o que toca. 24. Liberdade. A liberdade é inerente ao campo unificado, e ao entrarmos em contato com ele a liberdade vem a nós. É uma liberdade que deriva do conhecimento experimental da verdadeira natureza de cada um. E nossa verdadeira natureza é sermos a testemunha alegre e silenciosa, o espírito imortal que anima toda a manifestação. Viver a experiência de testemunha silenciosa é apenas ser. Essa é a verdadeira liberdade, a capacidade de encontrar prazer nas escolhas que fazemos a cada instante sucessivo do presente, a capacidade de espontaneamente fixarmos nossa atenção nas opções que resultam em alegria para nós e para os outros. 25. Bem-aventurança. A última qualidade do campo unificado, e a mais importante, é a bem-aventurança. A bem-aventurança não deve ser confundida com felicidade. A felicidade sempre acontece por um motivo. Você fica feliz quando alguém o elogia, quando faz um excelente trabalho, quando ganha muito dinheiro ou tem um relacionamento agradável. Mas quando você é feliz sem um motivo específico, feliz pelo simples fato de existir, você está em estado de bem-aventurança. Nós vivemos dessa bem-aventurança, ela é a natureza da própria existência.
Ela é inerente ao campo, é mais primordial que nosso corpo, está mais próxima de nós do que nossa mente. E nos segue para onde vamos. Esse estado de pura bem-aventurança é a expressão do puro amor. Quando o amor é puro, você se torna a encarnação do amor. Esse amor não é oferecido a ninguém, nem negado a ninguém. Ele simplesmente se irradia de você, como a luz se irradia de uma fogueira. Como incluir em nossa consciência as qualidades do campo unificado? Isso pode ser feito de duas maneiras. Uma é nos mantermos conscientes delas, e, portanto, eu sugiro que você escolha uma qualidade para cada dia do mês e nesse dia você dedique sua atenção a ela. Lembre-se, a atenção traz para a existência uma partícula que era a amplitude de probabilidade imersa num campo de todas as possibilidades. A atenção é o mecanismo que precipita um evento espaço-tempo no campo de todas as possibilidades. Assim, colocando nossa atenção numa das qualidades do campo, ela traz a qualidade não apenas para nossa percepção, mas também, em sua expressão material, para nossa vida. Os cientistas mostraram que os eventos mentais se transformam em moléculas. Essas moléculas são literalmente mensageiros do espaço interior. Ao serem descobertas, elas receberam o nome de neuropeptídeos, porque foram inicialmente encontradas no cérebro. Atualmente sabe-se que esses neuropeptídeos não estão restritos ao cérebro, mas permeiam todas as células do corpo. Ter um pensamento não é somente praticar química cerebral, mas também química corporal. Cada pensamento que você tem, cada ideia que surge em sua cabeça, envia uma mensagem química ao núcleo da consciência celular. Portanto, fixar a atenção numa palavra, que é a expressão simbólica de uma ideia, é um verdadeiro passe de mágica. Ele transforma o invisível em visível. Portanto, escolha um tema para cada dia do mês. Como são 25 qualidades, volte à primeira no dia 26. Digamos então que o tema de hoje é liberdade. Durante o dia todo, mantenha sua atenção nessa palavra, liberdade. Lembre-se, a palavra torna-se matéria. O evento quântico torna-se um neuropeptídeo. Não analise a palavra. Não tente defini-la. Não procure avaliá-la. Não queira interpretá-la. Apenas dedique sua atenção à ideia e ela logo se enraizará em sua consciência, em sua percepção. Isso causará uma transformação positiva em sua consciência que espontaneamente modificará sua fisiologia, e essa mudança na fisiologia resultará numa mudança em suas experiências de vida. Um segundo modo de desenvolver uma fisiologia que incorpore as qualidades do campo unificado é ter contato direto com ele, o que se faz através da prática da meditação. A meditação permite que a mente vivencie níveis cada vez mais abstratos do processo de pensamento e, em última instância, que transcenda o mais abstrato de todos os níveis de percepção, a consciência transcendental, que é o próprio campo unificado. É o estado de pura percepção, de pura consciência. A meditação sempre foi uma parte importante das tradições espirituais da humanidade. Minhas próprias experiências derivam da prática regular da meditação transcendental. Um grande número de estudos científicos comprova os efeitos benéficos da meditação. A pressão sanguínea diminui. O estresse é aliviado. A taxa de metabolismo basal cai. A insônia, a ansiedade e vários distúrbios psicossomáticos são atenuados e acabam desaparecendo. Além disso, ela favorece a coerência entre as ondas cerebrais, o que contribui para melhorar a atenção, o aprendizado e a memória. Outra vantagem da meditação é que seu efeito perdura em nossas atividades diárias e, com o prosseguimento da prática, elas ficam saturadas e influenciadas pelas qualidades do campo unificado.
Isso ocorre porque quando vivenciamos o conhecimento de alguma coisa nos tornamos parte dela e começamos a incorporar todas as suas propriedades. Na literatura védica, o campo unificado é chamado de Brahma e existe uma frase sânscrita que diz Brahmavit Brahmaivbhavati. À medida que alguém vai conhecendo Brahma, ele vai se tornando Brahma. Assim, o ato de transcender torna-se um procedimento muito prático, onde não apenas tomamos conhecimento e compreendemos as qualidades do campo, mas passamos a ter seus valores espelhados em nossa vida, em todas as nossas atividades cotidianas. Neste pequeno livro esbocei os passos que levam à consciência de riqueza baseada na real compreensão do funcionamento da natureza. Oscar Wilde, cujas palavras já citei anteriormente, também disse: quando jovem, eu costumava pensar que o dinheiro era a coisa mais importante da minha vida. Agora que sou mais velho, tenho absoluta certeza disso. Naturalmente, o Sr. Wilde estava sendo jocoso, mas se substituirmos a palavra dinheiro por prosperidade, veremos quanta verdade existe nessa afirmação. A prosperidade inclui o dinheiro, mas não é apenas tê-lo em grande quantidade. Ela é a fartura, a abundância, o fluxo, a generosidade do universo, que atende a todos os nossos desejos. Máquina de sonhos.